O Entender o Direito de hoje vai falar de um ambiente nada harmônico entre advogados e bacharéis. Os juízes e os advogados volta e meia trocam farpas. Quem está aí acompanhando a Operação Lava Jato acompanha prisões, delações premiadas e é claro que os porões e os debates que ocorrem em torno disso sabem do que eu estou falando. Mas quais são as prerrogativas, por exemplo, dos advogados? Qual o limite de um juiz? Qual a função de um magistrado? Esse é o tema do Entendendo o Direito de hoje, que vai conversar com o advogado Rogel Martins Barbosa. Rogel é presidente da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Maringá. Daqui a pouquinho, o Entender o Direito. O Entendendo o Direito de hoje tem aí a honra de convidar Rogel Martins Barbosa para conversar conosco sobre um tema polêmico, a prerrogativa do advogado, o limite dos juízes, no ambiente em que a crise política, alimentada bastante pelas denúncias na Operação Lava Jato, traz à tona não só o podre da política, mas também os excessos cometidos pelo judiciário ou até mesmo por quem está envolvido em crimes de corrupção. Quando se fala em justiça, se fala dos advogados. E qual seria, então, a prerrogativa dos advogados e dos juízes nessa situação? Doutor Rogel, muito obrigado pela sua presença aqui no Entendendo o Direito. Ô, Gil, será um prazer conversar com você e com todos aqueles que nos veem. O nosso tema é polêmico. Colocar uma fronteira entre advogado e juiz num país onde quase tudo, ou tudo vai parar no judiciário, é difícil. Como é que a gente pode entender e explicar para os nossos telespectadores que existe limite? Na verdade, Gilson, nós precisaríamos compreender primeiro o conceito de justiça. Justiça não se faz apenas com a figura do magistrado. Na verdade, aí nós podemos dizer que o magistrado encarna o Estado, né? Poderíamos até falar, e isso que eu estou falando não sou eu quem disse primeiro, que um promotor, por exemplo, encarna a lei, e o advogado seria o povo na sua excelência. E não é possível fazer justiça com apenas uma dessas peças. Então é necessário o magistrado, o juiz, o magistrado, o juiz, o promotor e o advogado. E tem que haver um equilíbrio, haver uma equiparação de forças. E o magistrado, ele tem um papel de ouvir, de imparcialidade, porque ele julga. E fazer a justiça não é uma coisa muito fácil, né? Porque justiça é dar a cada um o que é seu. Justiça é um conceito pesado, que as pessoas não querem hoje. Ninguém quer receber o que realmente merece. As pessoas querem uma justiça caridosa, não querem justiça na acepção de justiça. Isso é delicado. As pessoas querem o bônus das coisas, mas não querem o peso das obrigações que Isso, não querem os ônus dela. Então, o papel do magistrado é o papel de receber a informação e julgar. E garantir que aqueles que serão julgados possam usar todas as armas, todas as possibilidades de se defenderem. E aí entra o papel do advogado. Existe uma coisa sagrada para isto, que muitas pessoas morreram na história para que se fosse garantido, que é a chamada ampla defesa e o contraditório. Ou seja, o direito do cidadão que está em juízo poder se manifestar plenamente para se chegar à realidade para que o magistrado possa julgar. Para o advogado operar, o cidadão, o povo, ele tem uma prerrogativa, que é o prerrogar. Antes do advogado, antes de falarmos do direito, existe um anteparo. Este anteparo, que é o advogado que maneja, que nós chamamos das prerrogativas do advogado, na verdade não são do advogado, são do cidadão. Porque o advogado é apenas a voz do seu cliente. Ele é o instrumento que o cidadão usa, Ele é um mero instrumento. Porque no Brasil a capacidade postulatória é do advogado. Então o cidadão não pode ele ir sozinho ao judiciário e se defender, diferente de outros países. Hoje eu brincando, então o advogado é o cara que compra a briga do outro. De uma certa forma você vai ser contratado para comprar a briga de alguém. É como se fosse a cabeça de aluguel para ter dor de cabeça, né? Você contrata o advogado e teoricamente você teria que se tranquilizar e deixa o advogado brigar por você. Ele é a tua voz. Então assim, aí nós poderíamos já lembrar de uma das prerrogativas. O magistrado deve atender o advogado toda vez que o advogado se dirigir ao magistrado. Só existe uma questão, a chamada questão de ordem. Se o magistrado está atendendo alguém, o advogado deve respeitar
E, em ordem de chegada, o magistrado tem que atender todos os advogados. Então, o escritório de juiz não tem essa coisa de marque a hora ou não tem horário para atender as pessoas, tem horário só para mim, eu posso evitar o contato com as pessoas? O Gilson, nós temos que entender que o magistrado, ele é um servidor público. Claro que um servidor altamente qualificado. Mas com bom salário. Bem remunerado, mas ele é um servidor altamente qualificado. Ele representa o Estado. E o Estado é servidor de quem? Do povo, da nação. Então, quando o advogado vai falar com o magistrado, primeiro que o advogado não vai lá para conversar à toa, jogar conversa mole, porque o advogado está trabalhando. E o advogado tem um agravante, o advogado ganha pela produção dele, ou seja, o advogado é um profissional liberal, ele tem que fazer o máximo possível para ele poder ter o melhor rendimento possível. Ele não pode perder tempo. Ele não perde tempo. Tempo literalmente é dinheiro. Então quando ele vai conversar com o magistrado, ele não está indo lá à toa, ele está indo levar o anseio do cliente dele, que é o patrão do Estado, que é o patrão do servidor. Então a lei, quando ela faz isso, ela não quis dar uma mordomia ao advogado. Ela entendeu que o Estado tem que ouvir o cidadão toda hora que o cidadão quiser falar. Esta é a razão desta prerrogativa. Então não é um advogado que deve ser atendido. Quando o magistrado fala assim, pode entrar, e o advogado vai lá, e não é para jogar conversa fora, mas para falar do caso em específico, ele está atendendo não o advogado, ele está atendendo o cliente do advogado. Que é o cidadão. Que é o cidadão. Então significa que a gente tem hoje em dia no Brasil um hábito ao inverso, que a gente vê muitas vezes o magistrado como alguém acima de tudo e como alguém acima de todos. E parece que é muito difícil chegar a um juiz muitas vezes. Não estou generalizando, tem alguns juízes que são extremamente fáceis de você conversar com eles, mas tem alguns que são literalmente impossíveis de você ter contato com eles. Nós temos uma situação assim, a figura do magistrado, o magistrado é um homem que realmente ele deve ter uma reserva na sua vida social. Porque ele tem que ter imparcialidade. Então ele não pode estar envolvido em discussões acaloradas, nem convivendo em qualquer lugar. Então eu vou te interromper. Nós tivemos recentemente um juiz que, inclusive, né, durante essa polêmica sobre a questão de Luiz Inácio Lula da Silva, em que ele deu uma ordem, efetivamente, né, para suspender a posse do então ministro da Casa Civil, Luiz Inácio Lula da Silva, que tinha acabado de ser nomeado, e ele foi questionado a esse juiz que ele tinha nas suas páginas sociais imagens dele participando de passeata contra o atual governo, o governo Dilma Rousseff. Nesse caso, minha pergunta para o Rogério, é aí que o juiz não deve misturar o pessoal com sua atitude? Essa é a primeira pergunta do próximo bloco, que a gente acabou com o nosso primeiro bloco conversando com o Rogério Martins Barbosa, advogado, que é presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB, da subseção de Maringá. Daqui a pouco a gente volta, a primeira pergunta que eu faço para o Rogério é essa. E o juiz que estava na passeata contra o governo poderia ter deliberado alguma questão que envolvesse o próprio governo? Daqui a pouquinho, entendendo direito. O Entender o Direito está conversando com o Rogério Martins Barbosa, presidente da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção de Maringá. Nossa conversa é sobre as prerrogativas dos advogados, o papel que o advogado exerce na sociedade e o papel dos magistrados. E eu tinha perguntado para o Rogério, no final do primeiro bloco, sobre um juiz que teve nas suas páginas sociais imagens dele e da família participando de uma manifestação contra o governo Dilma Rousseff. Ao mesmo tempo, ele delibera contra o ex-presidente Lula, indicado como ministro. E a pergunta que eu te fiz aí no final do segundo bloco é, isso pode, Rogério? Não, na verdade, o magistrado tem que ter uma vida social mais comedida. O cargo dele, isso é um ônus do cargo. Isso é um ônus do cargo. Então, assim, o cargo de juiz, ele traz consigo um status social muito elevado, há um respeito social, mas esse respeito, ele tem uma cobrança. Não é para o juiz sair se manifestando. Ele tem que tomar este cuidado, ele tem que se posicionar de forma que nada que ele venha falar possa caracterizar um pré-julgamento daquilo que pode vir a cair às suas mãos para que ele tenha que julgar. Então o magistrado tem que ter sim comedimento
Isso não é bom para a magistratura, não é bom para o judiciário, não é bom para nenhum dos atores envolvidos na questão da justiça. Bom, a pergunta que eu te faço é, voltando a falar um pouquinho da Operação Lava Jato, da crise política que nós estamos atravessando, e que envolve o judiciário, que alguns falam da politização do judiciário, né, ou do judiciário que está cada vez mais político do que realmente exercendo o papel do poder judiciário. Nós estamos vivendo uma sociedade onde nós, por estarmos assistindo essa crise, a gente não consegue entender o limite de quem é quem. Como é que você avalia o papel dos juízes e dos advogados na Operação Lava Jato? Olha, nós vivemos um momento histórico delicado, porque assim, essa questão da judicialização excessiva, isso já vem sendo discutido há muito tempo. É que agora atores de grande porte do cenário nacional foram atingidos. Mas quando eles usavam esse mesmo judiciário para implantarem os ideais deles, não havia problema algum. Agora, como eles são atingidos, eles começam a reclamar. Mas realmente, nós temos sim essa politização. O sentimento que nós temos é que o servidor falou assim, chega, político não resolve, então agora eu vou pôr ordem na casa. É esse o sentimento que nós temos, é essa percepção que nós temos. Estamos tendo uma briga, então, para ver quem é que vai gestar o país, quem é que vai administrar o país, quem vai tomar a decisão final do país. Gilson, nós tivemos primeiro a desmoralização do Legislativo e o Executivo, e eu acho que isso foi um grande movimento, isso é uma questão ideológica, para que se implantasse um determinado regime que tentaram implantar. Eles primeiro tentaram desmoralizar os poderes, desmoralizaram o Legislativo. O parlamentarismo? Não, eu digo o Legislativo no formato que nós temos hoje. Foi desmoralizado. As pessoas não acreditam no Legislativo, acreditam? Não. Inclusive uma pesquisa feita pelo Datafolha, se não me engano, há 2 anos atrás, mostra que entre as instituições que têm menos crédito entre os brasileiros está o Poder Legislativo. Então, isso não foi de graça, Gilson. Depois eles atacaram, quem que eles desmoralizaram? O Executivo está desmoralizado. E agora nós vamos desmoralizar quem? O Judiciário. Então, assim, as instituições estão sendo desconstruídas para que se construa uma nova realidade. Você acredita no golpe militar? Não há ambiente para isso, não é golpe. Não, mas como é que nós sairíamos de um desgaste de 3 instituições que são fundamentais para uma democracia, para uma república? Este é o perigo, né? Quando nós tivemos aí no passado, a Rússia desagou numa União Soviética, né? E a família imperial toda morta. Em Cuba nós tivemos o que tivemos, e aí a miséria que reina até hoje lá. Então, assim, isso é muito delicado, né? Eu não consigo imaginar... Você tem uma possibilidade dessa no Brasil? Olha, não sei se nós temos um ambiente para isto. Mas as instituições, elas estão sendo fortemente atacadas para que haja uma ruptura, e isso é preocupante, haja uma ruptura. Até onde os movimentos vão? Quando a gente pensa, por exemplo, os advogados representam cidadãos. Os juízes, que você colocou muito bem no nosso primeiro bloco, têm um papel de ser imparcial ao máximo para fazer o julgamento e dar às pessoas a leveza e o peso, a leveza dos seus direitos e o peso dos seus deveres. Mas a gente tem uma sociedade que quer se livrar do peso. Um dia nós conversamos, você chegou a falar para mim, olha, Justo, essa sociedade ninguém quer levar o prejuízo, todo mundo só quer o lucro. E quando é punido por alguma coisa, chama isso de injustiça. Nós colocamos muita coisa no judiciário, quer dizer, a gente não consegue resolver os nossos problemas cotidianos. Esse país concentra muita autoridade no poder judiciário. Na verdade, assim, nós vivemos uma crise moral também, né? Assim, nós não temos mais condição de dialogarmos com as pessoas, né? Quando você vê que o filho leva o pai para o judiciário, a incapacidade de resolução de problemas em casa, né? Vizinho, picuinhas de vizinhos vão para o judiciário, tudo se deságua no judiciário, as pessoas vivem um momento de responsabilidade, porque a nossa responsabilidade é resolvermos os problemas e não levarmos a terceiros para resolver. Só em último caso seria o judiciário. Se você pegar na história, houve momentos históricos que era feio, era uma cápsula de minúcio você levar ao judiciário uma questão. Um homem de honra resolvia os seus problemas. E hoje nós temos
parece que um medo de resolver, tudo é judiciário, se judicializa tudo. Olha, você colocou uma expressão no Face que eu não gostei, em vez de você ir lá e dialogar, não, eu vou meter um processo, vou pedir uma indenização, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí você vê um judiciário que também daí não funciona, porque tudo ele tem que decidir, desde cor do esmalte que a mulher usa até o tamanho do cabelo, não dá mais. Então, assim, a sociedade está colapsando. E esse colapso não é da sociedade só, é do todo. Todas as instituições, tudo. Não tem como ir bem somente uma instituição e tudo ir mal nessa nação. Então, assim, quando a gente estava falando lá daquele problema, ninguém quer assumir responsabilidade, só quer os bônus, não querem os ônus, isso se reflete em todos os poderes. É a lei de Pareto. Se tem 80% de gente boa, 20% de gente ruim, é em tudo. Então, assim, se o homem comum, se você olhar o homem comum e falar assim, olha, 80% dos homens médios não são boas pessoas, 80% dos magistrados também não serão, 80% dos políticos também não serão, 80% dos advogados também não serão. Porque essas pessoas que compõem essas entidades são todas tiradas da sociedade. Então, assim, se vai mal a sociedade, tudo vai mal, e nenhuma instituição dessa é capaz de salvar essa sociedade. Estou conversando com o Rogel Martins Barbosa, que é o presidente da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Maringá. Nosso último bloco, vamos tentar fazer com que a gente possa focar um pouco nessa questão da prerrogativa dos advogados e também do papel da relação dos juízes com advogados no Brasil hoje. E como é que a gente pode, como cidadão, ter mais justiça sem tanta falta de responsabilidade sobre próprios atos. Daqui a pouco a gente volta. O Entender o Direito volta. Estou conversando com o Rogel Martins Barbosa, presidente da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção de Maringá. Rogel, vamos voltar um pouquinho sobre essa questão das prerrogativas. Como que o advogado pode exercer muito bem sua função, representar o cidadão e, ao mesmo tempo, ter respeitado esse cidadão perante o judiciário? Gilson, eu preciso até lembrar um caso. Qual o maior problema hoje do exercício das prerrogativas? O que os magistrados reclamam dos advogados e o que os advogados reclamam dos magistrados? Até o ano passado, eu era conselheiro estadual da Ordem e estava na Câmara de Prerrogativas. E nós tivemos uma reunião com o presidente da Associação dos Magistrados do Paraná, o doutor Frederico, e junto com a Comissão de Prerrogativas dos Magistrados, nós, como presidente da Ordem, na verdade o vice-presidente da OAB Paraná e mais a nossa Câmara de Prerrogativas, tivemos uma reunião para nós contarmos os nossos anseios de advogados e ouvir os anseios dos magistrados. Então, a primeira questão que nós levantamos na época foi assim, qual que é o maior problema que vocês têm com os advogados? Qual que é a maior reclamação dos advogados em relação aos juízes? Por incrível que pareça, a reclamação era a mesma dos dois lados. Falta de educação. A falta de educação que você fala do bom trato. Do bom trato? É incrível. E aí volta no assunto que nós falamos da sociedade. Sociedade doente, juiz doente, advogado doente. Não tem conversa. Se tudo vai mal, vai mal, vai mal. Problema de trato social. As pessoas não são mais nem educadas. Perderam a noção. Essa era a reclamação dos magistrados e essa é a reclamação dos advogados com os magistrados. E, Gilson, quando nós pensamos que para a pessoa ser um advogado, para ser um magistrado, você imagina qual foi a experiência dele de vida acadêmica para chegar na posição que chegou? E nós temos problemas de educação, de bom tom, porque educação é berço. Na faculdade não resolve, no colégio não resolve, no pré não resolve. Só resolve se tiver família. E a gente não tem família, sai juiz deseducado, sai advogado deseducado, sai promotor deseducado. E sai no tribunal desembargador deseducado, e sai ministro deseducado também. E a parte também é deseducada. Nós estamos perdendo a noção das coisas. Mas o grande problema, então tirando o primeiro, a educação, se as pessoas soubessem se tratar, a vida seria muito mais fácil, né?
A gentileza, a dificuldade de ter gentileza. Não, mas as pessoas não conseguem mais, né? E, na verdade, por não conseguir se conviverem mais, é que desagam no judiciário, né? Começa por aí, né? E chega no judiciário, o magistrado e o juiz, o magistrado e o advogado também não conseguem conviver Agora, em harmonia. nessa ida de tudo pro judiciário, de tudo, chamam o advogado, as duas partes e entram na justiça. Não tem um pouco também daquela ideia que você colocou da falta de tocação, do extremo, mas também de que existe um ambiente interessante para ser advogado, afinal, todo mundo tem sempre uma causa para colocar contra alguém. Ué, se nós pensarmos dessa maneira, sim, mas será que é isso que nós queremos? Uma vida de beligerância, né? Quão bom seria se o advogado fosse realmente o advocatus lá da primeira Roma, não digo do momento final de Roma, mas da primeira Roma, que era o verdadeiro profissional liberal, que advogava por amor à justiça e recebia liberalmente do seu cliente por aquilo que ele tinha feito. E o advogado conselheiro, e não o advogado beligerante, o advogado armado, né? Mas voltando às nossas prerrogativas, que isso é importante, então assim, toda vez que o advogado tem caçado a palavra, não é o advogado que perde a voz, é o cliente dele, é o cidadão. Toda vez que o advogado tem proibido não pode peticionar nos autos, é o cidadão que não pôde peticionar. Toda vez que o advogado não pode ver o processo para fazer uma defesa, porque sem ver não é possível se defender, toda vez que é o cidadão que está sendo limitado. Que justiça é essa? Que se o compromisso dela é justiça, fazer justiça, que judiciário é esse que para fazer justiça, aquele que está sendo investigado não pode saber o porquê está sendo investigado? E isso está ficando natural. Advogados não estão tendo dificuldade em verem processos. Recentemente eu atendi um advogado que o cliente dele teve uma ordem de prisão decretada, ele foi ver o processo, juntou a procuração, a magistrada proibiu ele de ver os autos. Meu Deus, que justiça é essa? Que a parte interessada não pode se defender. Então eu não preciso de judiciário. Mas então o magistrado utiliza desse mecanismo que ele tem para gerar mais força nas mãos dele do que fazer exercer mesmo a sua função? É um excesso de autoridade, de poder de alguns juízes. Nós temos mas a gente costuma brincar, Gilson, existem algumas doenças, né? Existem, assim, para os 3 operadores do direito por excelência. Os operadores são juízes, advogados e promotores. Advogado diz que tem a tal da advogadite, né? Advogado que se acha, né? Promotor, promotorite, juiz, juizite. Eu costumo brincar que a advogadite é mais rara, porque o advogado apanha muito, né? Então, assim, é duro subir poder mesmo, né? Porque tá sempre tendo que tá no meio. Tá mais levando do que dando. Tá mais levando, justamente. Mas, assim, nós temos um problema sério de pessoas que não têm estrutura, às vezes, isso não é... Não sei se isso não poderia ser, até porque não tem estudos para dizer se isso é real ou não, mas nós identificamos que há pessoas que não podem realmente ter poder, né? Eu costumo brincar... Cometem excessos, se tiver. Eu costumo brincar que tem pessoas que se fizerem a limpeza do banheiro e você transformar ele no chefe da limpeza, ninguém mais usa o sanitário. Então tem esses problemas, mas nós temos também uma questão doutrinária. Ou seja, nós temos sim um movimento que está realmente tentando, criando a ilusão de que é possível fazer justiça sem advogado. Só que essas pessoas que às vezes acreditam nisso, são pessoas que não conhecem a história. São pessoas que não sabem da capacidade do ser humano de fazer maldade. São pessoas que não têm noção do que é a concentração de poder num órgão ou numa pessoa. Isso é muito perigoso. E o advogado é isso. O advogado é a lembrança todo dia para o magistrado, assim, ó, puxando a manguinha dele, ó, justiça para o povo. É mais ou menos isso. Nós somos alguém que fica gritando a toda hora, equilíbrio, equilíbrio. E às vezes isso realmente importuna. Mas nós não gritamos por nós, advogados. Não por nós. Nós gritamos por aquele que realmente é o verdadeiro dono dessa nação, que é o cidadão brasileiro. Rogel, muito obrigado pela sua presença no Entendendo Direito. Obrigado, Gilson, e foi um prazer conversar com todos os que nos viram hoje. Nós também ficamos muito orgulhosos com a presença do Rogel. Nós conversamos aqui com o Rogel Martins Barbosa, que é presidente da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção de Maringá. Falamos sobre a relação entre os advogados e o Poder Judiciário, o papel do advogado como representante do cidadão.
O Entender o Direito tem a função de esclarecer os seus direitos, tirar as suas dúvidas, também esclarecer os seus deveres, melhorar a vida do cidadão brasileiro. Até o nosso próximo programa.